Maravilha. Então, falando das Ilhas Maldivas, né? Então, é importante a gente entender a localização das Ilhas Maldivas, né? Então, ela está localizada no continente asiático, nas proximidades ali da Índia, do Sri Lanka. São 1.200 ilhas aproximadamente no meio do Oceano Índico, em 26 atóis, né? Então, é uma região muito extensa de ilhas ali que a gente tem, e a Atol é uma ilha oceânica, né, em forma de anel, e por isso que a gente sempre vê, né, as ilhas ali nesse formato arredondado, né? São ilhas formadas por corais, né, ilhas vulcânicas que formam os corais, e por isso que essas ilhas são bem procuradas também para mergulhos, por exemplo, né? Então, aqui, nesse mapa, está a localização de Mali, que é a capital e que é onde a gente chega nas Ilhas Maldivas, né? Onde está o aeroporto internacional, e de lá a gente se desloca por barco ou por avionetas, né? Os hidroaviões, que eles podem tanto voar como navegar. É, então, aí que a gente tá localizado. E os nossos resorts, eles estão nesse atol de Mali, né? Então, nessas ilhas que circundam Mali. Mas a gente tem aí uma infinidade de outros atóis. Então, para os resorts mais distantes, a chegada é por hidroavião, e para os resorts um pouco mais próximos da ilha principal de Mali, chega por barco, tá? Por barco, normalmente lanchas rápidas. Aí algumas informações gerais sobre as Maldivas. Então, é um arquipélago, né? Como eu falei, com várias ilhas e atóis. A gente está a mais 8 horas em relação ao horário de Brasília. E as Maldivas têm um clima tropical, quente e úmido. Então, as médias de temperatura é como se fosse verão o ano inteiro, né? Então, a gente tem 24, 27 a 31 graus de temperatura o ano inteiro. É um lugar bastante úmido, então, eventualmente ocorrem as chuvas, as pancadas de chuva, como acontece agora no nosso verão, tá? Mas lá é durante o ano todo. A chegada nas Maldivas. A gente tem voos partindo do Brasil, mas não diretos, que fazem as conexões normalmente nos Emirados Árabes ou também via Europa. Então, as principais companhias são Emirates, Qatar, Turkish, né, que fazem esse trajeto. E o interessante é de também sugerir para o cliente, né, para a viagem não ficar tão cansativa, tão extensa, é sempre fazer um stop. Né? Tem gente que prefere fazer esse stop em Dubai, no Catar ou mesmo na Europa, para depois, ou antes ou depois, ou nos dois trajetos, tanto de ida como de volta, ter essa parada antes de ir para as Maldivas, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem algo no chat aqui. Não, tudo certo. Entenda, eu te aviso qualquer coisa se alguém mandar. Ah, maravilha, tá bom. Bom, então, visto para as Maldivas. A gente não precisa de visto, né? Os brasileiros não precisam de visto para as Maldivas, mas com 96 horas de antecedência, ou seja, 4 dias antes da viagem, do embarque, né? É necessário preencher um formulário online, né? Que esse formulário é o cadastro de entrada no país que eles vão checar na hora, né, da entrada ali na imigração. E também a gente precisa apresentar o certificado internacional de vacina contra a febre amarela, né? Com a vacina precisa ser quem ainda não tomou, né? O cliente que ainda não tomou precisa tomar com até 10 dias antes do embarque, pelo menos. Quem já tomou uma vez na vida, essa vacina ela é válida para a vida toda. Mas eles checam sim esse certificado, essa vacinação. Então é importante sempre lembrar de ter isso, né? Bem fácil aí, principalmente lá no desembarque, tá? E aí, em termos de quando é a melhor época para ir, né? Então a gente tem como alta temporada, ou seja, o clima mais seco, que é considerado a melhor época para ir, de dezembro até abril,
e a baixa temporada de maio a novembro, que é a época mais chuvosa, tá? Época chuvosa não quer dizer que o cliente vai ficar uma semana nas Maldivas tomando chuva, né? É muito variável esse clima. Eu fui em agosto do ano passado, ou seja, no meio dessa temporada de chuvas. Eu peguei 2 dias bem chuvosos e nos outros dias a gente ou não teve chuva nenhuma ou teve pancadas bem rápidas de chuva e depois abriu o tempo de novo e sol escaldante. Então, não deixem de vender, né, ou de encorajar o cliente a ir, mesmo considerando uma época de baixa temporada, uma época de chuva. É claro que a gente vai evitar, por exemplo, os meses mais chuvosos, seria o início dessa temporada, mas não é algo que dê para que precise evitar, tá bom? Desculpa, minha torre, não sei se está dando para ouvir, mas está latindo bastante agora, não? Então, bom, seguimos então agora entrando nos resorts que nós representamos, né? Então, eu vou começar falando da marca Ozen Collection, onde a gente tem 2 resorts, o Ozen Life Madu e o Ozen Reserve Bolifushi, são os resorts de luxo, tá? Então, eu vou apresentar primeiro um vídeo para vocês dessa experiência e depois a gente vai entrar em detalhamento sobre essas propriedades. Então, aí é um pouquinho, né, do que os Ozen oferece. Então, falando primeiro do Ozen Reserve Bolifuji, né? O Ozen Reserve Bolifuji, dos dois, ele é considerado o mais luxo da categoria, né? E depois o Ozen Life Madu, que eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, primeiramente, Ozen, a gente tem já como principal diferencial na chegada do cliente o lounge exclusivo no aeroporto, né? Então, o cliente desembarca, ele já é recepcionado por alguém uniformizado, com o uniforme do Ozen, e é direcionado para esse lounge. Esse lounge, ele é onde tem ali café, né? É uma sala de espera mesmo, onde o cliente espera ali o transfer ficar pronto para levá-lo para o resort. Uma espera de, no máximo, 15, 20 minutos, não vai passar disso, tá? Só para ele realmente ter algum lugar aí para se acomodar, né? Na chegada da viagem, que é super cansativa aí. E aí depois a gente vai atravessa a rua e aí já tem as embarcações aguardando. Para o Ozen Reserve Bolifuji, ele está no sul do atol de Mali, né? Então a gente chega aqui no aeroporto de Vilana, em Mali, e aí a gente tem um transfer em catamarã de luxo, tá? É a única propriedade que a gente tem uma embarcação como um catamarã, que é uma embarcação maior do que os outros, né? Então, a gente está aqui no sul, né? Numa ilha ao sul, a ilha de Bolifuji. A gente tem ali um trajeto de mais ou menos 40 minutos até o resort, tá? Então, aqui é o catamarã, né? Desculpa, eu falei 30 minutos, mas são. Desculpa, eu falei 40 minutos, mas são 30 minutos até o resort. Esse catamarã é legal porque
É uma embarcação grande, é uma embarcação mais estável, então não se sente muito, né, a movimentação de ondas, né, da água, então é mais confortável de se viajar. É uma embarcação toda climatizada com ar-condicionado, tem serviço a bordo, então tem o bar disponível para as pessoas ali, tem o Wi-Fi, então super confortável, super luxuoso. E aí a gente chega na ilha, né, já recepcionado pela equipe do resort, com, né, uma água de coco personalizada ou com um champanhe, um vinho, o que o cliente desejar está ali à disposição. E aí falando do all inclusive, então todas as propriedades que eu vou trazer aqui, elas têm um planos diferentes do que inclui no all inclusive, mas todos eles muito completos. Tá? Então, isso é um ponto principal das propriedades Atmosphere Core, que são os planos all inclusive. Então, os planos all inclusive de todas as propriedades incluem os transfers, né? Nesse caso em catamarã e os demais em lancha rápida, incluem os restaurantes, né, livres. No caso do Zouzen, inclui na seleção de bebidas premium também o champanhe, né? No Zouzen a gente tem mordomo à disposição por vila, bicicletas individuais incluídas e personalizadas, então eles colocam uma plaquinha com o nome na bicicleta, né, e deixam na frente já das vilas. Então realmente é muito especial. Aqui a gente tem, né? Eu gosto sempre de destacar nessa foto inferior, que é o Cuvée, que é uma biblioteca de vinho, que eles chamam, que a gente tem ali mais de 2.000 garrafas, né? Então é uma experiência realmente, dá para ser feito um jantar ali com harmonização, então uma experiência também para os apreciadores de vinho bem bacana, né? Então é muito especial tudo que o Ousen Bolifuche oferece. E aqui eu trago um destaque para o. Só no Ousen Bolifuge a gente não tem um mini bar, mas a gente tem um maxi bar, né? Que é desse vídeo aqui que eu fiz, né? Na minha estadia. Então, é um guarda-roupa que você abre ali, que não é roupa que vai ter dentro, mas todas as bebidas, incluindo champanhe, lanches, né? Salgadinhos, aperitivos, assim, que são repostos todos os dias, tá? Então, esse é um diferencial bem bacana também que o Ousen Bolifuge tem. Além dele ter horta orgânica, né, ter projeto de sustentabilidade como restauração de corais, que a gente tem em vários dos resorts também da rede, eles têm selo de certificação Green Globe de sustentabilidade, então também tem essa preocupação sustentável e ambiental aí dos resorts, tá? A gente tem a academia de ginástica sobre águas, tem um dos maiores kids club do Atol de Mali. A gente tem uma pista de patinação do gelo, tá? É a única pista aí das Maldivas atualmente. Então, para as crianças, né, quem gosta dessa experiência é bem curioso, né? E diferente ter isso em Maldivas, mas eles quiseram ali quebrar os paradigmas e colocar uma pista de patinação. E em todos os resorts, a partir de 4 noites de estadia, os hóspedes eles têm mais benefícios no plano all inclusive, né? Então, claro, o brasileiro ele nunca vai ficar menos do que 4 noites, né? E se ele quiser ficar uma noite a menos, a gente pode encorajar que ele fique 4 para ele ganhar mais benefícios, que é normalmente o tratamento no spa, no caso dos Ousen, são 60 minutos, e um mergulho certificado, além de ter direito a jantar ou almoçar nos restaurantes de especialidade, pelo menos um durante a estadia. Em relação às vilas, né? Aqui a gente tem 90 vilas em diferentes categorias, né? Essas são as vilas na praia, né? As beach villas, que são chamadas Earth Villas. Então, as vilas com piscina, elas têm diferentes metragens e tamanhos, né? Então, a gente tem aí desde da Arthur Villa com uma área menor de 88 metros quadrados, a maior de 118 metros quadrados, até as vilas de 2 e 3 quartos. Todas elas têm aí, né,
elas são similares na parte externa, mas internamente elas são diferentes e, né, vai aumentando aí o tamanho. Depois as vilas sobre águas, então a gente tem as vilas sobre águas todas com piscina, e o que vai diferenciar o slide, né, o toboágua que a gente tem aí nas vilas maiores, e depois a vila de 2 quartos, são 7 unidades dessa. E a gente ainda tem a Royal Reserve, que é uma propriedade, né, que tem uma área total ali, exclusiva e privativa de 3.000 metros quadrados, só a vila conta com 2.300 metros quadrados. Aqui a gente tem 3 quartos, né, 3 suítes que elas ficam separadas ali. Então, por exemplo, aqui, né, nessa foto de baixo é uma das suítes, né, então elas têm total privacidade entre uma e outra, e aí pode ser para uma família ou para um pequeno grupo, tem toda a exclusividade, os serviços são privativos, tem o acesso à piscina, à praia, né, direto, enfim, tem mordomo à disposição e todos os serviços aí para trazer esse conforto e essa exclusividade. Esse é o Ouzen Bolifushi. Alguma pergunta? Dúvidas? Maravilha. Depois a gente vai para o Ouzen Life Madu, também num perfil de luxo, né? Um perfil refinado de luxo, mas eu diria que o Ozen Life Madu ele é um pouco mais um luxo um pouco mais descontraído do que o Ozen Reserve Bolifush. Aqui a gente também atende todos os perfis, né, de clientes, então famílias, casais, e a chegada no Madu é em lancha rápida, né? Então essa é essa imagem da lancha por dentro. São 45 minutos a partir do aeroporto, também ao sul do atol. Tá? Então a gente tinha aqui na parte de cima desse anel, né, de baixo aqui o Bolifuji, e o Madu é um pouquinho mais ao sul ainda, também numa ilha bem bacana. A ilha ela tem muito coral ao redor, então isso traz muita vida marinha também próxima do resort, então excelente para mergulhos, né? Então é muito bacana nesse ponto também. Bom, aqui a gente tem, logo na chegada no Ozen Life Madu, a gente é recepcionado já com massagem nos pés, né, com bastante cuidado e atenção. O check-in é feito ali na beira da piscina da recepção. Uma coisa interessante é que em todos os resorts o check-in é feito pelo aplicativo, né, dos resorts, então super intuitivo, super rápido e fácil de ser feito. E o plano all inclusive, né? Então, da mesma forma que o Bolifuji, então a gente inclui o transfer em lancha rápida, a gente tem os 5 restaurantes de especialidade, e aqui o destaque na parte de gastronomia é o restaurante subaquático, que é o Minus 6 Meters, então a gente está a menos 6 metros abaixo do nível do mar. Foi um dos primeiros restaurantes subaquáticos que surgiu ali nas Maldivas, né? Então a gente tem uma experiência gastronômica bastante personalizada, bastante requintada aí, com tudo à la carte. Tá? A gente tem bar de gin, para quem gosta dessa experiência de gin. Também inclui o champanhe na seleção de bebidas premium. Aqui a gente tem também o mini bar, mas não é o maxi bar que a gente tem no Bolifuji, que a gente não tem, a gente tem um bar menor aí no quarto. E também, a partir de 4 noites, a gente tem o tratamento de spa de 60 minutos ou um mergulho, e aí, gradativamente, né, conforme o cliente for ficando mais noites, em qualquer um dos resorts também, os benefícios eles vão aumentando. E aí, aqui também, a sustentabilidade no Ozen Life Madu também ela é bem
forte, né? Então, como eu falei, é uma região de muitos corais ali ao redor do resort. E aqui a gente, né, no nosso fã que fizemos o ano passado em agosto, a gente pôde participar do projeto de sustentabilidade de restauração de corais, onde a gente coloca aí os corais fixados numa armação metálica e que depois ela é levada para o fundo do mar. E isso faz com que é como se fosse um jardim de corais, né? Isso vai crescendo e vai criando aí um novo ecossistema que atrai os animais marinhos e reduz o impacto aí de degradação desses corais, que muitas vezes é causado pelo aquecimento global, né, pelo aumento da temperatura da água. Lá eles orientam a não usar protetor solar, por exemplo, por conta dos corais. Então, é uma forma que eles encontraram aí de contribuir para a preservação dos oceanos, tá? Aqui a gente tem 95 vilas também em diferentes categorias, né? Então, as vilas de praia, as Earth Villas, então a gente tem a opção com piscina e sem piscina, elas têm o mesmo tamanho, mas a diferença principal é a piscina. E as Wind Villas, que são as vilas sobre águas, que eles chamam de wind, porque parece estarem flutuando, né? Então, aí a gente tem também a opção com piscina e sem piscina. Depois a gente tem a Earth Pool Pavilion, que são as vilas com 2 suítes, então ótimo para famílias, né? Para acomodar aí, principalmente famílias com crianças. E a The Rosen Residence, que é uma residência aí muito exclusiva, ela tem 3 quartos, ela é localizada na ponta do pier, então com total exclusividade, não tem ninguém passando na frente, né, como acontece nas outras vilas, né, que estão ali no meio do corredor, então sempre tem ali uma movimentação que acontece normalmente. Então aqui a gente tem muita exclusividade, tem a própria piscina, essa área aqui branca na frente da piscina é como se fosse uma mini praia que colocaram aqui areia, então a gente tem uma prainha exclusiva sobre as águas. A gente tem uma pequena cozinha, né? Então é muita privacidade, tem academia privativa e a gente tem aqui do outro lado aqui acesso aqui na parte de trás da foto, a gente tem acesso direto ao restaurante Minus 6 Meters, então super fácil ali para quem quer ter a experiência. Então, a gente tem pessoas, tem um cliente aqui que aluga essa vila por meses, então ele fica indo e voltando para ter a casa dele sobre águas ali à disposição dele. Então, uma experiência aí única para quem tem mais aí, né, pessoas que querem viver aí uma exclusividade. Esse foi o Ozen Life Madu. Alguma dúvida sobre os Ozen? Tem uma pergunta aqui da Bárbara. O restaurante subaquático é parte do plano All Inclusive? Ele é parte do plano All Inclusive a partir de 4 noites de estadia, né? Então, sempre a partir de 4 noites, o cliente também tem direito a escolher a refeição em um dos restaurantes de especialidade, e aí inclui o restaurante subaquático, tá? O valor vai depender do que a pessoa vai escolher do cardápio, tá? Então, não tem um valor, né, específico para eu te dizer, porque vai depender aí do que ela vai escolher. Qual dos dois tem o perfil para lua de mel? Qual a indicação? Então, todos eles atendem o perfil lua de mel e atendem o perfil famílias também. Então, vai depender muito da vila que vai ser escolhida, né? E o que eu quero falar também para vocês no final da apresentação, eu quero trazer alguns pontos para ajudar a vender melhor Maldivas, né? Que a gente sabe que é um destino que está com baixa demanda, né? E uma das coisas é entender realmente esse perfil para saber para qual resort a gente vai direcionar e para saber né, atender realmente essa expectativa do cliente, tá bom? Qual deles aceita criança nas vilas sobre águas? Todos eles aceitam crianças na vila sobre águas, tá? Todos os resorts aceitam crianças, não tem restrição.
O que vai ter, em alguns deles, não ter a bicicleta que vai passar pela passarela que vai para as vilas sobre águas, por exemplo, por conta de segurança, tá? Mas a gente não tem restrição em relação a não ter criança nas vilas. Bom sobre os Ousen. Maravilha. Então, agora a gente vai para Eu uma tenho mais outra. uma perguntinha só. Tem? Tem, se as reservas dos restaurantes precisam ser feitas com antecedência, ou o mordomo auxilia? Sim, pode ser feita durante a estadia. O mordomo auxilia, a equipe do resort auxilia, pode ser feito na hora do check-in, por exemplo, se o cliente já souber, né? Então não precisa ser feito na hora da reserva, por exemplo, né? Tá? E claro, né, que está sujeita à ocupação, né? Então, quanto antes, melhor, né? Se o cliente já souber na hora da reserva, pode ser feito, mas se não, pode ser feito lá na hora também. Só um instantinho que eu vou colocar meu notebook na tomada, que a bateria está acabando. Bom, então agora vamos para o mundo O Blue Select, que é uma outra proposta, né? Então, outra marca e outras possibilidades aí para os seus clientes. Então, a marca Blue Select, a gente tem hotéis mais coloridos, como vocês podem já ver aqui nessa imagem, né? Então, uma marca mais vibrante, mais jovial, eu diria, né? Então, para um público realmente que quer algo mais descontraído, né? Um pouco mais. Acho que descontração é a palavra certa. No caso do Oblu Select Lobigili, Lobigili quer dizer a Ilha do Amor, né? E esse resort, ele é exclusivo para adultos, tá? Claro que a gente traz muitos casais, né, para esse resort, mas não apenas casais, sendo adultos, né, a gente pode acomodá-los, então pode ser amigos, né, viajando juntos. O que a gente não aceita aqui, então, são famílias, são crianças, e também não atendemos acomodação em single, então só em duplas, tá? São 68 vilas em 3 categorias, então uma ilha um pouco menor, uma ilha mais exclusiva, né? O resort com menos vilas, então isso traz bastante exclusividade para a experiência. Aqui, um outro facilitador é a gente estar aqui a 15 minutos apenas do aeroporto de Mali. Então a chegada é por lancha rápida, só leva 15 minutos, tá? E a gente tem aí também uma diversidade de experiências gastronômicas, né? A gente tem food truck, a gente tem refeições em restaurantes temáticos, e a gente também tem um restaurante subaquático, que é o Only Blue, considerado o maior restaurante subaquático do atol de Mali, tá? Então aqui a gente também consegue ter essa experiência. E academia sobre águas, quadras de tênis, entretenimento ao vivo, e também muito romantismo, né? E o que eu gosto de destacar também aqui é que a gente tem acesso ao resort vizinho, que é o Blue Experience Aliafushi, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Então, aqui é o layout da vila, né? Então, para ter a noção do tamanho, né? Que ela é realmente menorzinha do que as outras que a gente costuma ver. A gente tem as vilas sobre águas, né? Com bastante privacidade, de um lado só da ilha, né? As vilas sobre as vilas da praia com vista para o pôr do sol. Né? Aqui na parte de baixo da imagem, a gente tem o restaurante, desculpa, a academia sobre águas aqui, e aqui o restaurante subaquático, tá? Então, essa é a imagem da ilha, de uma outra perspectiva aí com foto, e uma imagem de um casamento acontecendo ali, né? Então, a gente pode fazer renovação de votos, casamentos, celebrações, tudo nessa pegada mais romântica e mais privativa. Entretenimento, então a gente também tem uma variedade de experiências, né? Como a gente tem também em todos os outros resorts, então mergulho, experiências do pôr do sol, né? Aqui uma imagem da academia sobre águas e atividades aquáticas ali sem motor,
que estão incluídas no All Inclusive, tá? E a partir de 4 noites, o cliente pode optar também por uma pescaria ao pôr do sol, o passeio com guia no snorkel, também tratamento de spa, então sempre incluído aí a partir de 4 noites. Então, essa experiência do Only Blue, restaurante subaquático, e também a partir de 4 noites é possível reservar e ter essa experiência. E aí, falando das vilas, então a gente tem 24 suítes, vilas, né, na praia, com piscina e sem piscina, e as vilas sobre águas, que são incríveis, que tem aquele vidro, né, no chão para ver o fundo do mar também, opção com piscina sem piscina, restaurantes, olha, banheiro super amplo e também com vistas maravilhosas. E aqui é o Oblu Experience Alhafushi, que eu comentei com vocês, que quem está no Oblu Lobigili tem acesso a essa experiência. Então, o legal daqui é que no Oblu Lobigili o hóspede tem 2 experiências em uma, né? Então, quer mais exclusividade, quer mais tranquilidade, quer mais romantismo, só adultos, Oblu Lobigili. Mas, se ele quiser ter uma experiência, por exemplo, de uma festa na piscina com DJ, ter acesso a outros restaurantes, né? Ter acesso, sei lá, a todas as facilidades que o Blue Experience oferece, ele pode. O Blue Experience Alhafushi, ele não está oficialmente no nosso portfólio, tá? Mas ele é um resort muito maior, tá? Por exemplo, o Oblu Lobigili tem 68 vilas, aqui a gente tem 237 vilas, então ele é muito maior. Então, se o casal ou se, né, os amigos que estiverem no Lobigili quiserem aproveitar de alguma das experiências do Alhafushi, é possível, tá? Também já vai fazer parte do plano All Inclusive. E aqui só para mostrar, né, que a gente sai da ilha de Lobigili, continua por essa passarela, passa pela academia, passa pelo restaurante subaquático e aí chega na outra ilha, que é o Alhafushi. Quem está no Alhafushi não tem acesso ao Lobigili, tá? Então, ao contrário, não acontece. Então, só é benefício de quem está no Lobigili, tá bom? Alguma dúvida sobre o Lobigili? Bom, então vamos para o Oblu Select Sangelli. Então, ainda dessa Apareceu uma dúvida aqui agora. apareceu? Vamos Sim, lá. o deslocamento entre eles é incluso, quando faz uma reserva no Alhafushi? Então, quem faz reserva no Alhafushi não tem acesso ao Lobigili, tá? O deslocamento entre eles pode ser feito a pé mesmo, pela passarela, pelo deck ali, a passarela de madeira, ou em todos eles, uma coisa que eu acabei não falando no começo, mas em todos eles a gente tem os carrinhos elétricos, como aqueles carrinhos de golfe, que fazem o trajeto também entre as vilas, né, para áreas comuns, e nesse caso, entre um resort e outro, se os clientes do Lobigili quiserem. Mas, de novo, quem está no Alhafushi não acessa o Lobigili, né? Ele vai poder acessar o restaurante subaquático, vai poder acessar a academia sobre águas, que aí atende os 2 resorts, mas quem está no Alhafushi não acessa o Lobigili, porque o Alhafushi é um resort já 4 estrelas, né? Ele tem uma categoria abaixo do Lobigili e não tem toda essa exclusividade que a gente traz para o Lobigili, tá? Bom, depois o Blue Select Sangelli. Então, ainda nesse perfil, né, de ser vibrante, né, de ser colorido, animado. Então, a gente tem o Blue Select Sangelli, é um resort bem chique, considerado bem chique, né? A gente vê isso na decoração dele, bem, bem elegante, bem bonito. Essa é a ilha, então ela tem um formato aí triangular. E o bacana, ela tá mais ao norte um pouquinho, tá? Do atol de Mali. Nessa imagem aqui tem um mapinha, mas não dá para ver direito, mas Mali tá aqui embaixo, nessa imagem maior do mapinha. E o Sangueli tá mais acima, são 50 minutos de lancha rápida.
Então, aqui nessa foto, né, a gente tem essa ilha em formato triangular, a gente tem aqui no lado direito as vilas sobre águas, e depois a gente tem aqui mais uma ilha pequenininha. Eu vou mostrar para vocês. Essa ilha ela é de uso exclusivo para adultos durante o dia, e depois a gente tem anexa a ela as 6 vilas sobre águas exclusivas para a lua de mel, tá? Então, é claro que as outras vilas elas também servem para lua de mel, podem ser reservadas sem problema nenhum, tanto da praia como sobre águas, mas essa daqui ela é exclusiva, ela tem uma outra decoração, ela tem um outro, né, um outro estilo aí exclusivo para lua de mel, tá? Aqui nesse mapinha dá para a gente ter ideia melhor da localização. Aqui embaixo está o aeroporto e a gente 50 minutos ao norte chega em Sanguele. São 137 vilas aqui em 6 categorias, então a gente tem uma variedade aí de categorias de vilas para todos os gostos. São 3 restaurantes e 4 bares, e a gente tem o spa, né? Todos os resorts, né, também tem o Kids Club, o clube infantil. Eles são muito preparados e muito equipados para atender as crianças, tá? Eu não entrei nesse detalhe anteriormente, mas só para destacar que os resorts todos eles são excelentes para famílias, principalmente com crianças, tá? Então, aqui é uma foto, né, aérea das ilhas, tá? Então, a gente tem aqui nessa foto maior no canto direito aqui a ilha principal com a piscina de uso comum, os restaurantes. Do lado de trás ali a gente vê as vilas da praia, e depois aqui a gente tem todas as vilas sobre águas, e lá atrás, na parte de cima da foto, a ilha de uso exclusivo para adultos, tá? Então, essa ilha, ela também está aqui na foto da direita. Então, essa ilha, ela tem piscina, tem 2 restaurantes, tem bar. Então, ela traz essa exclusividade para os adultos que não querem, por exemplo, curtir uma piscina ou um bar que tenha famílias com crianças, né? Então, é para trazer um pouco mais aí de privacidade para quem quer, né, essa tranquilidade. E aí eu vou mostrar para vocês já a vila sobre águas para a lua de mel. Em relação às atividades e experiências, então a gente também tem todas as experiências aquáticas, snorkel, caiaque, stand-up paddle, e aí as excursões com valor adicional, que é o jet ski, né, o barco, enfim, outras experiências aí. E os clientes também no plano All Inclusive têm direito a uma pescaria ao pôr do sol, uma excursão gratuita, que pode ser uma visita. Eles fazem aqui também visita cultural à ilha vizinha, que é uma ilha, né, que não é turística, é uma ilha local que dá para visitar também, então isso é bacana do Sanguele. A gente pode fazer cruzeiro à noite, cruzeiro noturno, passeio guiado de snorkel. Então, quem quer algo mais, né, com mais profundidade, com conhecimento de um profissional junto, é possível fazer o snorkel guiado também. As vilas do Sanguele, então a gente tem ali, né, a vila de praia, vila sobre águas, vila de 2 quartos e as vilas de lua de mel. Então, a de lua de mel é essa da foto da esquerda, foto superior à esquerda, né? Então, ela tem a piscina maior, ela tem a piscina em formato arredondado, né? Ela tem dentro a cama também, a gente tem ela a cama naquele formato mais arredondado. O banheiro é super amplo, com banheira, então é bem bacana para uma experiência de lua de mel, e fica realmente numa área bem mais reservada do resort, tá? Alguma dúvida sobre o Sanguele? Ou curiosidade, ou não? No chat não, dá. Maravilha. Bom, e aí agora a gente vai para o quinto resort, que é o Varu by Atmosphere. Então, o Varu, ele já é bastante conhecido no nosso mercado. Ele ficou muito conhecido na época de pandemia, que era um dos únicos resorts aí que a gente tinha, né, aberto, e fez promoções maravilhosas, com bom custo-benefício. E ainda hoje ele atende muito bem em termos de custo-benefício de tarifa,
tá? Então, o Varu, ele tem um perfil diferente dos demais, que ele traz muito da cultura das Maldivas em toda a experiência, tá? Os outros a gente também vai ter apresentação de música na chegada, com instrumentos locais, tudo, mas aqui a imersão é muito maior. Então, eles trazem muito a cultura, né, os instrumentos, a culinária das Maldivas. Então, essa é a foto aérea do Varu. Então, aqui as vilas sobre águas, elas estão ali em 3 diferentes áreas do resort, né? Então, um layout bem diferente do que a gente viu nos outros. E a gente tem aí as vilas de praia espalhadas em toda a ilha. Aí aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma das experiências que trazem a cultura na gastronomia, que é um dos restaurantes que a gente tem de especialidade. E a gente tem um chefe local, né, que acaba sendo realmente uma experiência bem ai, perto, pessoas em aula de culinária, com Então, isso é muito legal de sugerir para o cliente, né? Viver uma experiência realmente bem autêntica ali das Maldivas. Bom, e aí falando do plano all inclusive, da chegada e tudo mais. Então, aqui a gente está a 40 minutos de lancha rápida a partir do aeroporto, ao norte também. Ele está mais ou menos perto do Sanguele, tá? Que a gente está em ilhas praticamente vizinhas. Também é um resort 5 estrelas, né? Todos eles são. Aqui a gente tem 108 vilas em 8 categorias. E, né, os restaurantes de especialidades, então tem esse, e a gente tem um outro restaurante que é sobre águas, também bem bacana, quadra de tênis, enfim, Kids Club. E, né, as vilas, temos também, não vou entrar em todos os detalhes das vilas, mas a gente tem as vilas de praia, sobre águas, com 2 quartos, temos uma Amadis Residence também com 3 quartos, né, que é uma vila bem maior, o spa. E a cada 4 noites de estadia, os hóspedes também podem reservar um tratamento de spa, a reserva em 2 dos 3 restaurantes de especialidades e um cruzeiro ou pesca ao pôr do sol. Né? Então, realmente vale muito a pena ficar a partir de 4 noites no resort. Aqui são algumas das imagens das vilas, né? Então, essas são as sobre águas, as vilas de praia e as de 2 quartos. Eu acho muito bacana os banheiros, me chamou muita atenção, né? Os banheiros das vilas, que eles são sempre nesse plano mais aberto, então sempre com bastante iluminação, muito bacana.
mais uma vila de águas. Importante lembrar que a ocupação das vilas, né, das vilas menores, das vilas mais standard, vamos dizer assim, sempre são de 2 adultos e uma criança, ou até 3 adultos, né, que sempre tem possibilidade de colocar uma cama extra. Para mais do que isso, sempre é preciso ter 2 vilas ou as vilas de 2 e 3 quartos, tá? E aí, uma coisa bacana que acontece, né, só para vocês saberem, e visto que a gente também trabalha muito com África, né, no nosso portfólio, e enfim, então a gente tem bastante contato com isso, é muito interessante de ver que tem uma conexão entre África e Maldivas, e eles trazem isso para a experiência de enogastronomia, né? Então a gente tem sempre, anualmente, normalmente no segundo semestre, em todos os resorts acontece, né? Mas eu quis trazer aqui essa experiência dos vinhos sul-africanos. Eles têm parceria com a Glenelg Estate, que é uma vinícola de Stellenbosch, na África do Sul. Então, eles trazem essa experiência de degustação de vinho, com harmonização com os pratos, né? Nos restaurantes aí de especialidades deles. E com o acompanhamento do sommelier e tudo mais. Então, é muito legal que isso acontece sempre. Então, esse também é uma ótima oportunidade para aquele cliente que gosta de experiência com vinhos, trazer, né, e pegar o período de que vai acontecer essas experiências e reservar a viagem dele para ele viver essa experiência. Não tem custo adicional, isso está incluído no plano All Inclusive, então realmente eles oferecem para os clientes mais essa experiência. O ano passado no Varu aconteceu em agosto, nos outros resorts a gente teve também enólogos da França, de outros lugares, que foi em setembro, novembro. Então, quando tiver o calendário desse ano, que ainda não saiu, eu vou compartilhar com vocês, só para vocês saberem que é possível também ter uma experiência desse jeito na África do Sul. Desculpa, nas Maldivas e não só na África do Sul. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Entre os hotéis, conseguimos agendar transfer de lancha sem ter que ir para Mali. Então, essa é uma questão que a gente não tem o transfer entre hotéis, né? É uma questão que a gente trouxe na nossa viagem de agosto do ano passado, porque a gente fez um deslocamento do Varu para o Sanguele. A gente conseguiu uma lancha rápida nesse caso, mas é uma lancha que ela não é à disposição, que fica ali para esse serviço. Nesse caso, tem que contratar, tá, esse serviço de deslocamento entre resorts, tá? Então, normalmente isso não é feito, precisa ser contratado extra, tá? Mas assim, se por exemplo tiver um cliente que vai combinar dois Ousen, por exemplo, né? São embarcações diferentes, tudo, mas sempre é possível a gente analisar a possibilidade. Né? Vai depender da disponibilidade do barco e tudo mais. Mas, normalmente, né, como regra, não acontece. É necessário contratar um serviço de transfer extra. Tá? Alguma dúvida? Que agora a gente já encerrou aí os detalhes sobre os resorts, então eu queria saber se tem mais alguma dúvida, porque aí eu quero trazer algumas dicas, né? Trazer um papo aí de como a gente faz para vender Maldivas nesse período que a gente está, né, tendo de baixa e que eu escuto unanimemente, todas as agências e operadoras falando. Tem dúvidas? Oi, Caio! O Caio chegou aqui, ele esteve comigo nas Maldivas. Caio, conta pra gente, já que você tá aqui, o que que você achou da sua experiência geral aí? O que que você acha que é interessante trazer aí para o pessoal da sua experiência nos resorts? O Caio, ele conheceu o Varu e os dois Ousen, né, Caio?
Oi, Dani, bom dia, tudo bem, Dani? Tive uma reunião, não consegui chegar a tempo, peço desculpas aí. Queria muito prestigiar do início ao fim e obrigado pela oportunidade aqui. Gente, a Dani aí fez o convite, falei, com certeza eu vou, que é uma viagem dos sonhos, é viagem para zerar a vida. Zerei a vida, recomecei aí em 2026 como, Dani? Quero voltar. Como a Dani disse, eu acho que é um destino para todos os perfis. Inicialmente, né, a gente tinha uma ideia ali de algo somente sobre as águas, o que eu acho que já garante também uma adesão muito maior, principalmente visando, né, hoje questões como acessibilidade, pessoas atípicas também, eu acho que é um destino bastante inclusivo. Eu acho que um ponto para a gente destacar aqui, que é uma viagem completa, em família fica excepcional. Dani, foram tantos benefícios que agora, e eu estou um pouco nervoso, acabei não lembrando todos eles. Mas eu Não queria tem começar pela recepção. Eu acho que há aquela questão de humanização, aquele perfil da galera, quando a gente chegou ali em cada um daqueles resorts, cada um deles com uma característica, conversando, dialogando bastante com o perfil daquele destino ali, daquela ilha, porque cada uma delas também tem o seu formato, eu acho que envolve mais entender um pouco o perfil desse cliente, né? Eu ainda não elenquei qual foi o meu favorito. Por quê, galera? Agora vem. O Ayla Food que a gente conheceu, ele tinha uma pegada um pouco mais divertida, ele tinha um som, tinha baladinha, então eu gostei desse daí, né? Mas se for um casal, se for um destino de lua de mel, talvez o Lobigili seja um perfil mais interessante, né? Agora, algo um pouco mais ocidental, que a gente está mais convidado aí para entender um pouquinho, ver o perfil, né, de pessoas mais americanas, europeus, eu acho que o Varu tem mais essa pegada. E ele não deixa o luxo escondido. E além disso, também eu senti que ele era muito mais amplo, com mais experiências também. Eu não poderia deixar de falar do Sangelli, né? Mas ele é impecável, não dá para falar. Eu acho que esse dali já tem um contato um pouco mais mesmo com o destino. Eu acho que ele é muito mais ímpar na posição das vilas sobre as águas, né? E lembrando também, Dani, que eu acho que é um ponto muito importante. A gente vende muito Maldivas com essa ideia de sobre as águas, né? Mas ele também tem essa facilidade daquelas vilas beach, família também, né? Às vezes é uma preocupação de uma mãe ou de um pai daquela criança estar ali sozinha. Eu acho que dá para acertar muito bem esses detalhes. Se é um público 60 a mais, não quer ficar se deslocando, dá para alocar ela também ali na ilha. Eu acho que dá para a gente fazer bastante coisas legais. Mas nenhuma delas é conhecer dois resorts na mesma viagem. Eu acho que a parte de transfer é bem puxado, eu acho que quebra um pouco essa experiência. Mas se o cliente tem um sonho, dá para deixar ele aí 10, 15 dias para fazer essa dinâmica. Eu acho que inicialmente é isso, Dani. É, legal, filha, não, muito bom te E não ouvir. deixar de beber a sua champanhe, né? O seu espumante lá. Eu acho que é digno disso. Todos nós merecemos uma experiência nas Maldivas, viu? É ímpar, é incrível, surreal, assim, de verdade. Legal, muito obrigada, Caio, pela sua contribuição, pela sua trazer sua percepção aí, né, sua experiência. Eu falei que ele tinha conhecido o Zolzen, mas não, ele conheceu o Zoblu e o Varu, né, Caio? E E é Ozen é porque eu não queria voltar, gente. Eu queria continuar. Então eu falei, deixa eu ir pro Ozen. Eu chorei, esperneei. Eu não tenho problema, eu remarco aéreo, eu quero ficar. Ela não deixou. Ô, Dani, eu acho que Maldivas também não se resume a mar e piscina, né? A gente fez bastante experiências, muitas experiências. A gente fez pesca, a gente fez snorkel. Então, vale super a pena o cliente levar uma câmera aquática, GoPro, porque quando a gente estava ali em alto mar, que saco! Veio uma tartaruga gigante, a gente não conseguiu registrar, mas a gente pôde vivenciar ali 100%, né? Porque a gente não tinha nenhum recurso tecnológico ali. Vamos atrás dessa tartaruga e a gente foi. Foi maravilhoso, foi incrível. E pesca,
o mergulho, né, com snorkel. Ah, e teve um também que a gente fez maravilhoso. A gente saiu à noite, lembra? Para ver as No estrelas em alto mar. Gente, é riquíssimo, é divino. Ali você encontra Deus e é isso. O cliente vai voltar de lá fascinado. E aí, né, a gente também, né, visto né, esse comentário sobre as experiências, né, a gente tem a ideia de que vai para Maldivas e não vai fazer nada, mas pelo contrário, tem muita coisa para se fazer. Então, claro que tem os momentos de descanso e tudo mais, mas para aquele cliente que é mais ativo, né, e principalmente, de novo, as famílias com crianças, tem muita coisa para se fazer. Então, é uma viagem realmente de que as pessoas não ficam paradas, né? Então, sempre vai ter uma experiência, não só né, durante o dia, mas à noite, sempre vai ter uma apresentação de música local, né? Sempre vai ter os shows, e aí as experiências, então, tem também o cruzeiro para ver as estrelas, então à noite também tem coisa acontecendo, então é muito bacana. E aí, um dos pontos, né, que eu gostaria de trazer é para a gente é, desmistificar essa questão de que Maldivas é só para casais. É claro que é incrível, né? Então, assim, se a gente souber direcionar o cliente para o resort certo, então, no nosso caso aqui, né, principalmente o Lobigili, que é exclusivo para adultos e focado nessa parte da lua de mel, do romantismo, das celebrações, vale muito. Mas é um destino perfeito para famílias. Então, a gente tem ali os Kids Clubs incríveis, com muito entretenimento, né? Teve um deles, né, Caio, que a gente foi, que eles ficaram até jogando, né, em uma das experiências que tem, que não é para né, para adultos, teoricamente, mas que também atrai adultos. Então, tem muita coisa para famílias, então vale muito a pena, né? E aí, eu vou seguir aqui. Caio, obrigada mais uma vez. Ô, Dani, estão perguntando aqui se os Kids Clubs têm babá, caso os pais queiram contratar. Gente, é Sim, surreal. Conta aí, vai, Dani, é você que está fazendo a não, apresentação. tem, elas estão ali à disposição, tá? Então, sempre tem, a criança pode ficar por horas no Kids Club, né? Então, isso é uma tranquilidade, que é um ambiente controlado, são vários funcionários ali nos Kids Club, olhando para as crianças, entretendo as crianças, então, realmente, os pais podem ficar tranquilos em relação a isso. E aí, gente, então, o que eu queria trazer é essa coisa, né, do como vender Maldivas. Então, é, eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente entender que Maldivas que foi vendido na pandemia não existe mais, né? Aquele foi um momento de exclusividade de um destino que estava aberto para ser vendido. Então, o que eu ouço todos os dias, né, quando eu abordo Maldivas, é que, ai, Dani, caiu muito em relação à época da pandemia. É óbvio que caiu. Hoje a gente tem uma infinidade de destinos, né, um apelo muito grande de outros destinos possíveis aí para o cliente. E entender também, é isso que a gente falou, que Maldivas não é só mais para casais e lua de mel. O Maldivas é para todos. Então, o Caio trouxe aí, né, até o comentário de um perfil mais 60 mais, né, um perfil mais sênior. Funciona super bem para grupos, né, de terceira idade ou para essas famílias multigeracionais que a gente vê aí, né? Então, é super tranquilo, não tem essa questão de a pessoa vai ter que andar muito da vila para a área principal do resort. Não, a gente tem os carrinhos elétricos que estão o tempo inteiro ali circulando e levando essas pessoas, né? Então, é super fácil. Então, é realmente entender o perfil do cliente, principalmente para saber em qual resort direcionar, né? Então a gente viu ali que a gente tem os resorts que atendem as famílias, mas que a gente tem um refúgio ali exclusivo para casais. Então a gente consegue, de forma equilibrada, atender todos esses perfis em todos os resorts, exceto, claro, o Lobigili, que é exclusivo para adultos, tá?
E uma outra coisa é entender, de novo, de acordo com o perfil do cliente, entender o que é o orçamento dele. Então, a gente tem aqui desde o Ousen Bolifuji, que eu vou, né, dar uma ideia aí de tarifa de US$ 1.500 por noite, né, da vila, com aquilo tudo incluído, inclui champanhe e tudo mais. É caro? Não sei. Se o seu cliente tem esse orçamento, ele espera essa experiência, é um bom custo-benefício. Mas se ele quer algo mais econômico, a gente tem desde do Experience Ayla Fushi, que a gente teve a oportunidade de conhecer e que é anexo ao Lubigili, mas que a gente não está representando oficialmente, mas que eu posso dizer para vocês que o custo-benefício dele é surpreendente, que a tarifa dele da Vila, a Beach Villa, não chega a US$ 300 por noite, né? Então, é super possível. Então, para desmistificar essa coisa de que Maldivas não é para mim. Então, se o seu cliente se planeja, ele tem a possibilidade. Né? Claro que os outros resorts a gente tem ali médias de US$ 700 a noite, 800 e aí vai. Mas então é possível. É possível entendendo o perfil, entendendo aonde a gente direciona o cliente, né? E outra coisa, entender que, principalmente nos resorts Atmosphere Core, os planos all inclusive eles são completos. O cliente ele acaba saindo da viagem sem ter uma conta para pagar, porque já está tudo incluído. Né? Então é a previsibilidade. Então ele não vai ter surpresa depois no final da estadia. Ele já está com tudo ali pronto, preparado e não tem despesa extra, né? A questão da distância, a gente fala, mas o Caribe também tem resorts e é mais perto. Sim, mas é outra experiência. No Caribe a gente vai ter experiências com muito mais pessoas, então vai ser muito mais turístico, muito mais massivo. Claro que é incrível também, né? Tem lugares maravilhosos. Mas aqui a gente tem que trazer a experiência. O que o seu cliente quer? Ele quer mais tranquilidade, privacidade, né, e experiências que a gente só tem lá, então é Maldivas. Se ele quer né, uma experiência com mais pessoas, a gente também tem isso nas Maldivas, por exemplo, no Ayla Fushi. Mas se ele quer algo assim, ele vai para o Caribe. Então é entender mais uma vez o perfil do cliente, o que ele está buscando, né? Então eu acho que esses pontos são os principais aí para a gente trazer Maldivas aí para o radar. Então, entender que é a segurança, a previsibilidade e que é possível, né? Então, a gente sabe que o cliente ele ainda sonha. A gente tem muito. Eu converso com muitas pessoas fora do meu círculo profissional até, que falam: nossa, o meu sonho é ir para as Maldivas, né? Então, assim, as pessoas ainda querem, é um destino que ainda é sonhado, é um destino que ainda é esperado. Só que muitas pessoas acham isso muito distante da realidade. Né? Então, é realmente o papel do agente de viagem é trazer essa possibilidade possível para o cliente. Né? Então, eu acho que é por aí. E o que vocês precisarem de suporte, né, material de apoio, eu vou compartilhar com vocês, todo mundo que participou vai receber o nosso e-mail com acesso à galeria de imagens, fichas técnicas e tudo mais, todas as informações para vender o destino. Os operadores, né, a gente trabalha aí com várias operadoras que estão divulgando já o destino e tudo mais, a gente tem campanhas de venda acontecendo, né, então realmente só não vende quem não quer. Ô Dani, se você me permite, no dia a dia, galera, na prática, quando a gente vai falar de Maldivas de destino, é aquilo que a Dani falou, não é um destino, é um sonho, é isso. O que a gente precisa começar a entender como que a gente vai melhor aproveitar esse sonho para que o cliente sinta de verdade aquele estado emocional. E aí você coloca uma narrativa mais de exclusividade. Por que o cliente não vai então para o Caribe? É exclusivo. Lá ele vai chegar, ele vai ter essa percepção, vou falar por mim, né? De que Maldivas não é sobre o que ele tem para fazer, mas é um estado de presença, é algo bem significativo para um mundo muito acelerado, que flerta com o burnout, por exemplo. Então, coisas que dá para a gente explorar na narrativa é que o tempo é desacelerado.
E realmente é. A questão da privacidade, né? Até mesmo nas vilas ali tem um paredão, você não consegue visualizar como que é a outra vila. Eu acho que a natureza controlada, com um serviço ali invisível, que, meu, você tem ali as águas tranquilas para se banhar, tirar as suas fotos, enfim. E o serviço você acaba não visualizando o pessoal passando entre você, saco de lixo, e isso tudo ainda tem essa parte ecológica, né, Dani? Não sei se você Sim, compartilhou. Tem para o perfil, como a Dani falou, né? Casal, bem-estar, família, meu, e ainda é um estilo de vida, porque hoje a gente tem uma parcela da sociedade que ela procura por experiência, ela não está visando o valor, então provavelmente é esse cliente. Quando o cara coloca preço, aí a gente já pode utilizar outras artimanhas. É um destino onde tudo acontece dentro do próprio tempo. É acertar essa narrativa. E ainda para ficar mais interessante para aquele cliente, possivelmente que ele queira fazer mais por menos, coloca um stopover em Dubai ou em Abu Dhabi, que aí dá para ele ter essas experiências e deixar tudo completo ali. Então dá para a gente fazer um link aí, aproveitar o aéreo também, deixar o descritivo, né, o roteiro no Day by Day bem mais interessante, caso o cliente ainda tem essa percepção de valor um pouco fragilizada, e aí a gente consegue vender Maldivas sim. A demanda, como a Dani disse, ela está um pouco baixa, mas ela não está escassa, ela existe, e a gente precisa acertar o tom. e o que falta é isso, é trazer de novo o destino em evidência, né? Maravilha, gente. Olha, aqui na tela tem os nossos QR codes, tanto do nosso grupo de WhatsApp, que a gente compartilha, né, informações, atualizações. Não é um grupo que a gente fica o tempo inteiro mandando mensagem, né? Então, nesse ponto, podem ficar tranquilos. Mas é importante, às vezes, a gente ter ali, né, o fácil acesso a vocês para compartilhar essas informações. E o nosso Instagram. Então, quem ainda não está seguindo, acompanha a gente. E esse é o nosso portfólio completo. Então, fora Maldivas, temos muita África ali acontecendo. Gente, então agradeço demais a presença de todo mundo. Espero, né, que vocês vendam muito Maldivas e contem com a gente, com a minha equipe. A gente tem aqui a Júlia, que está começando aqui com a gente também na nossa parte comercial, que vocês vão ter contato, a Bia, né, que faz parte aí do nosso back-office. Então, contem com a gente porque vocês precisarem, para qualquer outra informação aí, e a gente puder contribuir, tá bom? Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijos, Dani, beijo, Júlia, boas Obrigada. vendas, Tchau, meninas. tchau, Amei ver gente. vocês. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. E Dani, você falou desse restaurante lindo aí, até esqueci, hein? Qual o subaquático? Nossa, esqueci dele, ó. Lindo. Falei.